Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Este é o canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se você porventura ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente. Se você gostou do vídeo, diga por que gostou. Se você não gostou, diga por que não gostou. Este canal é um canal, acima de tudo, de compartilhamento de ideias. E o tema de hoje, vocês já podem ter reparado no título, é por demais polêmico. O heavy metal está morrendo? E esse tipo de pergunta sempre ocorre de tempos em tempos, seja no tocante aos fãs, seja no tocante à mídia especializada. Eu gostaria de fazer uma breve digressão a respeito desse tema, deixando bem claro que esta é apenas a minha humilde opinião. O que acontece? Eu comecei a ouvir rock, metal, no início dos anos 80. E para mim, a melhor fase da música do heavy metal, na minha humilde concepção, seria a década de 70 e a década de 80. Por quê? Na década de 80, o Iron Maiden, por exemplo, lançou seus álbuns clássicos com a formação clássica do Iron, sem a presença do Janick Gerdes, que é o liminha do metal, né? Com Adrian Smith, com Dave Murray. Então, ali foram os maiores e melhores álbuns do Iron Maiden, do Judas Priest, do Saxon. E na década de 70 foram lançados também álbuns icônicos, os álbuns do Black Sabbath, do Deep Purple, do Rainbow. Então o que acontece? Para o fã de metal, ele tem uma espécie de memória musical afetiva. E o que seria isso? Como ele começou a crescer ouvindo o metal nesta época, ele tende a ter um sério problema. O problema é a comparação. Ou seja, eu vejo muita gente que gosta de metal comparando as bandas dos anos 80, que hoje algumas já estão até em extinção, com as bandas mais modernas. E eu sempre escuto, cara, nunca mais vai existir uma banda tão grande quanto o Iron Maiden. Não existe nenhuma banda tão grande quanto o Judas Priest. Não existe banda icônica e carismática como o Motorhead. Eu acho isso lamentável. Por que eu acho lamentável? Os discos clássicos do Iron, do Judas, do Saxon, eles foram lançados na década de 80 e eles tinham uma história, um contexto histórico. O som produzido naquela época era aquele, a tecnologia disponível naquela época era aquela, o histórico, a sociedade era aquela. Hoje em dia é diferente. Então não dá para comparar as bandas clássicas com as bandas atuais. Eu sei que, sem dúvida nenhuma, não vai existir uma banda tão boa quanto o Iron, mas vão existir inúmeras bandas que são excelentes. E o que para nós que começamos a ouvir metal na década de 80 para frente, para nós o que era clássico, para uma geração que começou a ouvir música na década de 90, no início do ano 2000, de 2010, certamente eles vão ter outras bandas que eles vão idolatrar, porque a memória musical afetiva deles é diferente da nossa. Por exemplo, eu vejo hoje em dia, e eu devo, como que eu poderia dizer, humildemente aceitar, apesar de eu não gostar, que o Slipknot é uma banda que a moçada, a molecada curte demais e que certamente daqui a uns 20 anos, se ainda existir o Slipknot, vai ser considerado uma banda clássica, tão clássica, pasmem os senhores, quanto o Iron Maiden é pra gente agora. Existem outras bandas magníficas que estão consolidando o seu som dos últimos 20 anos para cá e que daqui a 20 anos também vão ser consideradas clássicas. Por exemplo, o Mastodon é uma banda que eu também não sou muito fã,
mas que eu vejo que existem inúmeros fãs novos que curtem o Mastodon. O Ghost é uma banda também que eu gosto do Ghost, mas não sou fã, não sou aquele viciado, né? E tem gente que levanta a moral dos caras e certamente, se eles continuarem a fazer um som bom, daqui a 20 anos vão ser considerados clássicos. Uma outra banda, o Opeth, do gênio Michael Arkwright, para mim esse cara é um gênio. E certamente daqui a 20 anos, se ele continuar com essa produção maravilhosa, vai ser considerado tão clássico quanto o Iron Maiden. Então, o heavy metal jamais irá morrer. Por quê? Porque sempre, apesar da inúmera tecnologia do inúmero arsenal tecnológico que está existindo, etc., sempre vai existir jovens de 10, 15, 20 anos que vão aprender a tocar os instrumentos musicais e que numa garagem vai querer tocar um som bem metal, bem rock and roll. Algumas dessas bandas formadas irão para frente, outras terão outros caminhos dos integrantes e algumas dessas bandas terão até um futuro na música promissor. Então, o heavy metal jamais deixará de existir. Ele vai se renovando. Então, o que os fãs antigos como eu devem colocar na cabeça é o seguinte: infelizmente, as nossas bandas prediletas estão envelhecendo, estão morrendo. Hoje nós não temos mais o Dio, nós não temos mais o Lemmy Kilmister e uma série de músicos formidáveis. Mas isso, de forma alguma, vai acarretar no fim do metal. O metal ele vai se modificando com o tempo e daí vão surgindo novas bandas, que podem não ser as bandas que eu curta, mas que certamente alcançarão o nível de bandas clássicas para outras pessoas que começaram a ouvir metal dos anos para frente, da década de 90 para frente. Então o metal nunca irá morrer, bem como o rock and roll jamais irá morrer, porque isso não é só música, isso é paixão. Eu tenho certeza que você que acompanha o canal como eu é um apaixonado pelo metal. Então essa minha breve digressão foi para que a gente tenha uma exata noção de que não tem jeito. Os principais artistas que nós adoramos, certamente com o passar dos anos irão se aposentar, mas surgirão bandas excelentes, do qual a gente não deve fazer esse comparativo com as bandas anteriores. A gente deve aceitar e saber que para uma nova geração essas serão as bandas clássicas. O importante é que nós sempre teremos novidades no metal. Sempre vai ter uma banda que vai trazer um riff diferente, uma musicalidade diferente, e a gente tem que se adaptar e curtir. Porque, gente, existem inúmeras bandas excepcionais, novas, que estão fazendo um som maravilhoso. Então essa é a minha humilde concepção, o metal jamais irá morrer e vamos continuar ouvindo, batendo cabeça e curtindo esse ritmo que nós adoramos. Obrigado a vocês que acompanham sempre esse canal, estamos juntos e misturados. Este é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço.